Vamos então ver Romanos, ó. Provérbios, Provérbios, abre, Provérbios 13. Provérbios 13. Não, tô em viagem não. Cheguei em casa, graças a Deus. Essa semana viajar só se for na maionese. Vamos lá. Provérbios 13 diz assim: filhinhos, perdão, confundindo com o livro de João, né? Filhos sensatos dão ouvido aos pais, mas o insensato não quer nem saber, faz o que querem. O homem bom adquire gosto pela conversa útil, mas o que é mau vive da violência. Veja, irmãos, ah, agora ele começa então a trazer a expressão do bom e do ruim. Volto a dizer, nós estamos falando acerca da, de Provérbios, o andar justo e, automaticamente, também os pecados que fazem com que a nossa economia seja travada. Então, ele diz o seguinte, então, primeiro, o filho sensato, vamos na outra Bíblia, sempre vou trazendo as duas versões. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. A palavra escarnecedor aqui é a palavra que tem a questão do desprezo. O, o que despreza, o arrogante, o escarnecedor, o zombador, o que ridiculariza, esse despreza, a versão que a gente viu, o filho sensato dá ouvido aos pais, mas o insensato, o arrogante, o desprezador, não querem nem saber. Eles fazem o que querem. Então, no Provérbios 13, Salomão já começa, então, tratando a questão da insensatez. E ele vai para esse ponto. Igual o problema aqui desse ambiente é o ambiente do desprezo. Lembra que nós viemos falando e hoje nós vamos apontar para isso, até mesmo uma renúncia, uma retomada aqui de posição. Eu tenho pensado e falado também acerca dessa situação daqueles que desprezam, ou daqueles que andam em desprezo, ou daqueles que procuram o desprezo, que eles saem da mesa de transferência. As pessoas que saem da dimensão da transferência, ou daqueles que deixam ou perdem legado, assim como Saul perdeu, assim como Geazi perdeu, assim como esses homens perderam o lugar e o posicionamento, né, de transferência, assim como Ananias e Safira perderam, assim como aqueles discípulos que andavam com Jesus e deixaram perderam. Por quê? Porque são simplesmente pessoas que não querem nem saber, não ouvem conselhos, mas só fazem o que querem. Essa é uma característica do arrogante, dos filhos de Eli, exatamente.
Quando ele trata sobre esses arrogantes, ele vai trazer exatamente sobre esse ponto de eu não estou nem aí, eu faço o que quero. Já comentamos sobre isso. O grande problema desses arrogantes e que fazem o que querem é que eles são movidos sempre pelos seus sentimentos. Irmãos, para mim, a peça fundamental, o cerne daqueles que são insensatos, o cerne da insensatez chama coração. São pessoas que ouvem até o ponto que o seu coração não é ferido, ou que o seu coração não ordena fazer qualquer coisa. Normalmente a insensatez, ele é o caminho do coração, é o caminho do que anda segundo as suas emoções, é o caminho daqueles que se deleitam nas suas próprias emoções. Por quê? Porque a instrução, ela não é emocional. A instrução, ela é racional. Então, não é que temos que ser racionais, no sentido de só razão. É óbvio que é impossível viver uma vida sem emoção. Mas o que eu estou dizendo é que os emocionais, os que vivem e se direcionam pela caminhada do seu coração, eles sempre vão colocar os seus sentimentos acima das razões. E se eu coloco qualquer coisa acima da razão, ou seja, a palavra é uma razão, a lei é uma razão, as ordenanças são uma razão. E se eu permito que o meu coração ele caminhe de uma forma que substitua o que é correto, eu sempre vou fazer o que eu quero. Então, fazer o que eu quero não é um ato racional, porque realmente quem pensa, ele vai equilibrar as coisas. Ele vai então dizer, cara, olha, eu tenho isso aqui, mas eu tenho isso aqui, né? Eu estou sentindo vontade de fazer isso, mas logo eu peso as consequências disso tudo. É certo, é errado, compensa, não compensa, quais as consequências que eu vou ter, o que eu vou colher se eu fizer isso. Esse é o ponto que precisamos entender. Para sair da insensatez, eu tenho que amadurecer. A infantilidade, ele é aquele que anda pelo seu coração. Todo infantil é assim, toda criança é assim. Ele anda por altos e baixos. Por quê? Porque eu sempre estou colocando a minha emoção acima de qualquer coisa. E aí ele vai dizendo, então, né? O bom adquire gosto pela conversa útil, mas o mal vive da violência. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Verso 3. Quem cuida da língua, da própria. Quem cuida da língua, cuida da própria vida. Mas quem fala demais, acaba na sarjeta. O que guarda a boca, conserva a alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, já temos dois pontos aqui. O primeiro ponto, andar com o coração. Irmãos, agora entrando pelo ponto das finanças, nós vamos ver o seguinte. Primeiro, andar com o coração. E dois, falar demais. Esses dois pontos, ou até agora, esses três versículos, ele está falando a mesma coisa. Todo mundo que fala muito é uma pessoa muito emocional. Se a pessoa fala demais, vive
ele tem necessidade de muito falar, é uma pessoa muito emocional. Ele anda com o coração. E ele diz o seguinte: olha, quem cuida da língua, cuida da vida. Porém, o que fala demais acaba na sarjeta. Então, veja que ele está sempre trazendo uma relação econômica. Vamos para o lado mais óbvio de tudo. Boa parte do endividamento são as compras emocionais. Ou seja, é a compra do coração. Quem não tem aquele monte de produto em casa que não usa, mas comprou por aquela plaquinha promoção? Meu, não, faz isso não, né? Não bota em promoção. Colocou em promoção, compramos até o que não precisa. Para que compramos? Não, porque sei lá, senti que eu precisava. Então, a maioria das nossas dívidas, elas estão ligadas em comprar segundo um desejo do coração. É aquele negócio, é a sedução do coração. Estou triste, compro. Estou feliz, compro. Estou angustiado, compro. Vamos comemorar, compro. Então, é a compra, a compulsividade do coração. Então, por isso que sempre esse andar pelo coração, ele vai estar ligado à ruína, à dívida. E isso daqui a gente já vê, né? Então, como que eu sei que eu sou uma pessoa muito emocional? Eu tenho muita conversa. Eu preciso falar muito. Eu preciso estar sempre falando. E, normalmente, quem está sempre falando, quem está sempre trazendo essa fala, ele vai falar demais. Aí entra, vai fofocar, vai falar da vida dos outros. Ou seja, ele precisa, como ele precisa falar, ele vai falar de muitas coisas. E nisso, no muito falar, há pecado. E no pecado, nós vamos então estar debaixo de uma sentença. Verso 4. O preguiçoso tudo quer, mas nada consegue. Já o proativo alcança tudo o que deseja. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. Mais uma vez, né, já renunciamos. E a palavra preguiçoso aqui, ele vem de lento, né? Lerdo, uma pessoa que demora demais para reagir. E novamente a gente chega naquele ponto do proativo. 5. O justo detesta a falsidade, mas o perverso é motivo de vergonha e destruição. Mais uma vez, justo, ímpio, bom e mal. Então a gente vai para o caminho da injustiça, na versão normal. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e desonra. A gente vai ver então que o caminho da desonra que é o caminho da destruição. Irmãos, o caminho da desonra sempre vai ser o caminho da ruína. A preguiça tem a ver com a letargia, ou seja, são pessoas que elas só reagem, elas nunca agem. Elas só vão se estiver sendo mandado. Ela nunca faz o que é correto. A vida dedicada a Deus mantém o íntegro no caminho, mas o pecado atira o perverso no fosso. A vida presunçosa é cheio de pompa. É uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. A versão normal, uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Nós já renunciamos isso daqui, viver por aparência. Ou seja,
aqueles que sempre querem mostrar o que não são. O rico pode ser processado por causa dos bens que possui, mas o pobre está livre das ameaças. E aí ele coloca, irmão, quanto mais você tem, mais responsabilidade você vai ter. E mais perseguição você vai ter. Isso aqui não é nem só no caso da riqueza. Isso daqui é em todas as áreas. A vida dos justos são ruas bem iluminadas, mas a vida dos perversos são becos escuros. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada do perverso se apagará. Verso 10. Os arrogantes, metidos a sábios, incitam a discórdia, mas os realmente sábios ouvem o conselho. Ontem de ontem, o apóstolo, a gente trouxe no processo que estamos fazendo aí, ele falando que a sétima coisa que o Senhor abomina, né? O que planta contenda entre os outros. Então, irmãos, como você sabe que uma pessoa é sábia? Ou se uma pessoa é arrogante ou perversa? É só ver se ele é pacificador ou se ele é plantador de discórdia. A pessoa que sempre vive plantando discórdia um contra o outro, a pessoa que sempre que é movida por uma discórdia alheia, esse é o tolo tentando ser sábio. É o tolo tentando ser profundo, né? 11. O que vem fácil vai embora fácil, mas de pouco em pouco ajunta-se uma fortuna. Verso 12, né? Versão normal. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Não, perdão, verso 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Um sexto ponto para nós renunciarmos é o pecado financeiro é tentar ganhar dinheiro fácil. Irmãos, volto a dizer, recursos não se ganha fácil. É óbvio que depois que você chega em um patamar, aquele velho ditado, dinheiro chama dinheiro, isso é uma realidade, ou seja, algo que você tem, multiplica algo que tem. Ah, mas apóstolo, isso é uma visão mundana. Não, não é visão mundana. O próprio Senhor Jesus diz, ao que tem será dado, ao que não tem, até aquilo que possui será tirado. Então, veja só, é óbvio que a cada momento que você vai gerando algo, e a multiplicação de um é 2, mas a multiplicação de 100 já é 200. Então, à medida que você está ou do que você tem, você multiplica, é óbvio que a expressão é maior. Então, aqueles que tentam aumentar rapidamente os seus recursos, é, exatamente. Isso daqui, ele vai ser, irmãos, ele vai ser um pé na maldição. Porque não existe como você ganhar demais lucros a não ser trapaceando. Não existe a possibilidade de você ter lucros excessivo a não ser por trapaça. Porque não tem como você falar assim, eu, eu vou, eu vou fazer um investimento de R$ 1.000 e receber em um mês 10.000 se eu não for roubar alguém. No sentido não roubar, mas eu vou ter que extorquir alguém para acumular esse dinheiro. Entendeu? Não tem como. Alguém vai sair perdendo. As pirâmides financeiras. Então alguém vai sair perdendo. Não tem como. Alguém vai sair perdendo. Alguém vai tomar prejuízo.
E aí entra, então, com o que ele diz. Aquilo que ganhamos facilmente, logo facilmente vai embora. Mas se é de pouco em pouco, se é de trabalho, se é de aumento, logo essa pessoa vai conseguir adquirir uma fortuna. 12. A esperança frustrada deixa o coração aflito, mas o desejo satisfeito é fonte de vida. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Isso daqui é mais um conselho, né? Todas as vezes que se tarda uma esperança, um pedido, uma vontade, né? Isso faz com que o coração fique aflito. Mas tudo aquilo que nós queremos e recebemos, isso renova as nossas forças. 13. Quem ignora os ensinamentos do Eterno sofre, mas o que honra os mandamentos de Deus é recompensado. Aqui vem agora a questão mais óbvia, né, da palavra. Os que rejeitam a palavra vão sofrer. Os que honram os mandamentos vão viver, vão ser recompensados. 14. O ensinamento do sábio é fonte de vida. Quem os ouve afasta-se do poço da morte. Se você parar para pensar aqui, esse Provérbios 13, ele tá jogando muito agora para os que ouvem. Então, o tema central que até agora nós estamos vendo é os que ouvem bons conselhos e os que rejeitam bons conselhos. Então, a gente viu que os que não ouvem conselho acabam em ruína, os que não ouvem conselhos, eles entram na atmosfera de sepultura. Verso 14 aqui normal, ele diz: os ensinos do sábio é fonte de vida para os que se evitam, para que se evitem o laço de morte. 15. O bom senso conquista apreciação e respeito, mas o que é corrupto caminha para a desgraça. Mais uma vez, trazendo sobre a corrupção ou o mal proceder. A boa inteligência consegue favor, mas o que é pérfido é intransitável. O pérfido aqui, como sentido de enganoso, ou o que é desleal, ou perverso. Então, a perversidade, ele está ligado ao ato de ser uma pessoa dúbia, uma pessoa falsa. Irmãos, muitas vezes a gente fala assim, mas eu não me considero uma pessoa falsa. É simplesmente, se você não é confiável, entenda, preste atenção aqui, aqui é até um ponto, vou colocar de arrependimento. Uma pessoa não confiável. O que não é confiável? É simples. Quem me dá mais, me convence. O que seria isso? Os que conseguem me agradar mais, aqueles que eu vejo que me darão mais benefício, ou aquelas pessoas que eu sei que com ela eu terei mais coisa, esse não é confiável. Por quê? Porque eu não consigo, é sempre assim, essa pessoa estará com outra até que alguém faça uma proposta maior. Você entendeu? Automaticamente essa vai trair, abandonar e caminhar com o que deu mais. Esses daqui são os que ele diz são corruptos. Isso é corrupção. Então, esse é um ponto de nós até mesmo orarmos, porque isso daqui, veja, o corrupto caminha para a desgraça. A palavra aqui é: o corrupto caminha para a destruição. O corrupto caminha para, para a ruína. O que seria, então, o ponto que nós estamos falando? Irmãos, aqueles que não são firmes e que caminham sempre por benefício, volto para o primeiro versículo, aquele que anda pelo coração, a corrupção, irmãos, está sempre ligado com a necessidade.
a necessidade de ter mais, a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de suprir. Ou seja, aquele que anda por necessidade, ele é um corrupto. Por quê? Porque ele vai sempre estar andando ou sendo levado por quem dá mais. Isso é corrupção normal, a palavra corrupção é isso. Né? Quem é o corrupto? Aquele que ele deixa os seus princípios, ele negocia os seus princípios em troco de algo maior. Isso é corrupto. Né? O corrupto é isso, ele sempre está negociando. Eu creio que sim, na verdade, vale por tudo, né? A corrupção, essas coisas, vale por tudo. Né? Eu trocar algo por benefício maior. Qual é o benefício que eu estou tendo? É óbvio, irmãos, que eu não vou permanecer. Ah, então apóstolo, eu tenho que permanecer até. Não, eu não vou permanecer junto com a impiedade. Eu não vou permanecer junto com a injustiça. Mas o que eu estou dizendo é: se eu ando pelo meu coração, eu vou ser corrupto. Porque eu vou estar sempre com quem me dá mais benefício, mais privilégio, mais alguma coisa. Então, eu sempre vou trocando. E esses, ele sempre vai estando, é, como que eu posso colocar aqui? Sempre andando em busca de um benefício maior. Essa seria a palavra. Sempre em busca de um benefício maior. Quem é prudente age com bom senso, mas o insensato denuncia a própria ignorância. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato es, espraia a sua loucura, ou seja, demonstra a sua loucura. Quem que é o insensato aqui? O insensato é o tolo, o estúpido, o arrogante. Ou seja, irmãos, quem é arrogante, ignorante, quem é insensato, ele sempre vai denunciar a sua tolice, sempre. As suas atitudes denunciam. O mensageiro perverso causa mais confusão, mas o embaixador confiável resolve a situação. Isso daqui é óbvio que Salomão ele está jogando para a sua linha de raciocínio ou a sua linha de vida. O que seria a sua linha de vida? Ele está colocando como um rei que tinha suas confusões. Imagine, todo o reino, naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nenhuma linha de confusão ou de comunicação, a não ser os mensageiros. Então o cara pega a mensagem, leva para o rei. Mas ele disse que o mensageiro perverso, ele, na verdade, quando chegava com a informação lá, já viu aquela velha história que o pessoal fala assim, ele apagava fogo com gasolina? Ou seja, irmão, é isso daqui. Sabe aquela pessoa que ele, na verdade, bota mais fogo no fogaréu, ou seja, ele bota mais lenha no fogo, na verdade? Isso daqui é o mensageiro perverso. Sabe aquela pessoa que sempre fica incitando mais? Você está ali, o negócio já está pegando fogo, aí o negócio está ali, aí aquela pessoa fica, você vai deixar a pessoa falar isso? Ah, não acredito. Você viu o que estão falando? Pai do céu, eu não deixaria, não. Eu não deixaria, meu irmão. Eu mostraria. Então, esses daqui são os mensageiros perversos, os mensageiros da confusão. Eles não são pacificadores. Eles vivem fazendo isso. Agora vamos para os nossos dias, irmãos. Quantas vezes nós somos os mensageiros da confusão? Sabe aquele negócio que está sempre assim? O que você falar para essa pessoa, você sabe que vai chegar nos outros distorcido? Sabe aquele negócio que não tem que ele traz uma confusão e ele espera você falar algo que ele vai pegar essa confusão e levar para quem. Então, é o leve e traz. Eu vou dizer, meu irmão, se nós somos pessoas não confiáveis, a confusão é a atmosfera que vivemos. Entendeu? Volto o primeiro versículo. O que anda com o coração.
tudo isso que nós estamos lendo hoje, a verdade é as pessoas que andam por emoção. Às vezes as pessoas nem falam assim, ela tem ciência que ela está fazendo isso. Não. Mas é, na verdade, pessoas que estão movidas pelo seu coração. Quem é movido pelo seu coração é corrupto. Quem é movido pelo seu coração leva e traz conversa. Quem é movido pelo coração está sempre desagradando, então está sempre trocando, ou seja, ele está sempre negociando, porque ele vive com o coração. Ele vive segundo aquilo que ele está sentindo. Então, se eu não estou sentindo bem com você agora, cara, você é a melhor pessoa. Mas se eu já não estou me sentindo bem com você agora, você é a pior pessoa. Então, nós vamos matar. Entendeu? Então, essa situação é o problema. Verso 18. Quem recusa a disciplina acaba na sarjeta, mas o que abraça a correção é honrado. Um sonho realizado alegra a alma, mas o perverso não quer se afastar do mal. Que interessante, né? Parece que não tem nada a ver isso. Um sonho realizado alegra a alma. Mas o perverso não se afasta do mal. Parece uma coisa que desconecta da outra que ele diz, né? Na versão normal diz: o desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é a abominação para o insensato. Então ele vai dizendo, mais uma vez, quando ele coloca lá naquele versículo que ele diz que um desejo prolongado ou um desejo não cumprido, isso é ruína. Ruína não é. Esqueci o. A esperança frustrada é o coração aflito. A palavra é aflito. Mas o desejo satisfeito é fonte de vida. Agora ele diz: um sonho realizado alegra a alma. Uma conquista. Então o que ele está dizendo? O que é um sonho realizado? O sonho realizado é um projeto concretizado. Então ele está dizendo: olha, aqueles que caminham, não por sonhos somente, mas aqueles que caminham, aqueles que têm um anseio, aqueles que projetam a sua vida, aqueles que galgam o caminho, aqueles que procedem no dia após dia, eles têm o seu desejo realizado, eles têm um sonho realizado. E isso daqui fortalece a alma. Mas o perverso, ele não se afasta do mal. Logo, por não se afastar do mal, nada com que ele propõe fazer não dá, nada dá certo, irmãos. Porque a pessoa sempre ele está agindo no imediatismo, volta nas atitudes do coração, na vontade do coração, e ele se torna perverso. Logo, nada do que ele planeja dará certo, que é a atmosfera da destruição. Diga com quem você anda e direi quem você é. Quem anda com o sábio, torna-se sábio. Mas quem anda com o insensato, verá a sua vida ir por água abaixo. Verso 20: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do insensato se tornará mau. Veja, esse é um ponto que é a associação. Associar-se com os maus. Vamos, eu preciso entender com quem eu estou com quem eu estou associado. Quem se associa comigo? Eu já falei isso aqui várias vezes. E, de novo, eu coloco esse ponto. Veja, muitas vezes eu só reparo quem são as amizades, né? As amizades do dia a dia, profundas. Sabe aquela amizade assim que eu gosto de conversar? Eu sempre fico pensando, eu sempre fico observando as amizades de muitas pessoas. Então, antes de eu fazer qualquer tipo de apontamento, né, eu vejo as atitudes da pessoa, tá? Aí depois eu vou ver com quem essa pessoa gosta de estar.
Porque é o seguinte, irmãos, isso é natural. Isso é meio instintivo. Todo mundo vai gostar de estar com pessoas que praticamente pensam igual a ela. Isso daqui é meio que natural. Por isso ele diz: é quase impossível o sábio andar com o tolo. É quase impossível o inteligente andar com o burro. Eu não estou dizendo conversar, eu estou dizendo de construir uma história. É quase impossível o bom caminhar com o perverso, o justo caminhar com o injusto. Irmão, é quase impossível você falar assim, né? Ah, não, vamos lá. Não, eu gosto muito de levar as coisas a sério e meu maior amigo é um estelionatário. É quase impossível. Você entendeu? Não, eu gosto de ser honesto. Mas, cara, eu tenho dois grandes melhores amigos, tudo estelionatário, roubador de banco, né? Então, é quase impossível uma situação dessa. Se eu não gosto desse ambiente, é impossível andar com quem gosta. Então, na verdade, esse ditado, né? Diga com quem você anda, eu direi quem você é uma verdade. É só mostrar quem são as tuas amizades de caminhada, porque amizades você tem com todo mundo. Principalmente quando você é uma pessoa que lidera, uma pessoa que tem esse tipo de liderança, é óbvio que todo mundo vai se aproximar. Mas a questão é, quem eu gosto de andar, quem eu gosto de conversar, quem eu gosto de trocar ideias, que eu gosto de passar tempo conversando e construindo um diálogo, isso vai mostrar muito as minhas atitudes. Sim, entre casal, entre aspas, sim. Eu vou dizer entre aspas, sim. A pergunta é, mas é possível entre casais? Entre aspas. Irmãos, deixa eu te dizer. Você já viu aquela questão de... Você já ouviu falar de espelhamento? Se você parar para pensar, aquilo que o teu cônjuge faz te estressa, na verdade pode ser só o espelhamento do que você faz. Entenda, nós não gostamos de nos ver. Se você parar para pensar, nós não gostamos de nos ver. Nós não gostamos. Nós não gostamos do nosso. Como que eu posso dizer? Nós não gostamos das pessoas nos remedar. Já viu as pessoas que remedam? Que ela começa a te remedar? Você fala, ela faz. Você fala, ela faz. Você fala, ela faz. Aí aquilo vai dando uma ira. Aquilo te ira. Por quê? Porque para de fazer o que eu estou fazendo. Na verdade, ninguém casa com uma pessoa que, no fundo, não tem traços de semelhança. Na verdade, irmãos, todo relacionamento ele é esse ponto. Às vezes eu falo assim, meu cônjuge é muito diferente de mim. Não. O ponto é que teu cônjuge é muito igual a você. Tão igual, tão igual, que acaba sendo a mesma atitude que nós não gostamos de ver. Vamos lá. Vou citar duas coisas. Tem muita gente que gosta, mas eu acho isso aqui como os que gostam uma exceção. Normalmente você não gosta de ouvir a tua voz e nem ver a tua imagem. É difícil uma pessoa que grava um vídeo e gosta de ficar vendo o seu próprio vídeo. Entendeu? É possível. A pessoa acha ruim. Você gravou e fica ouvindo a sua própria voz. Nossa, que esquisito, né? Deus. Às vezes a pessoa começa, né? A pessoa, às vezes eu gravo uma oração, mando para o grupo.
Daqui a pouco eu vejo minha esposa ouvindo. Fala, não, tá bom, você já ouviu orando. Não precisa repetir isso não, né? Ou seja, eu particularmente não gosto, né, de ficar vendo meus próprios vídeos, não gosto de ficar vendo essas coisas. Eu não sou muito fã de me ouvir, você entendeu? Ouvir, assim, no sentido não o ensinamento, mas por uma questão de repetição. Lo, logo, nós não vamos gostar de ver replicado as nossas atitudes. Então, você vai ver que o ponto que mais te estressa no teu cônjuge, você vai ver que é um ponto que também se assemelha muito com o que você é. Mas o problema é que nós somos tão enganados que a gente consegue enganar nós mesmos, né? Dizendo, não, eu sou diferente. Não. Na verdade, somos muito iguais. Ah, é uma questão aqui, né? Uns buscam muito e outros não. Ah, mas apóstolo, eu busco demais e o cônjuge não. Eu vou te mostrar uma coisa. Na verdade, isso daqui também é a lei do descanso. O que é a lei do descanso? Se está todo mundo varrendo, eu entendo que eu não preciso varrer, não é verdade? Ah, está todo mundo limpando a casa. Ah, já está limpando, então não preciso fazer. Agora, se ninguém limpasse, aí eu ia fazer. Então, o fato aqui é, se eu estou buscando muito, vamos para um fato. Ah, mas eu busco demais o Senhor e meu cônjuge não está nem aí. Você já parou para pensar que tem momentos que você fala assim, você quer saber do negócio? Eu já não quero nem saber. Aí o outro parece que se levanta. Quando você deixa de fazer o negócio, o outro começa a fazer. Ah, mas só quando eu desanimo você quer fazer? Não, é porque muitas vezes você está fazendo e está suprindo para todo mundo. Meu irmão, você ora, você jejua, você faz campanha, sete voltas de Jericó, os sete banhos de Naamã para toda a casa. Não é óbvio. O outro está descansado. Agora, não estou dizendo ímpio, né? Exatamente. Mas então, se eu estou fazendo, às vezes o outro já está sendo bem. Agora, se o outro é ímpio mesmo, desviado, não está com Deus, aí é uma outra situação. Mas entenda, o buscar a Deus e não buscar a Deus, para mim, não está ligado ao. Como que eu vou dizer aqui? A semelhança, porque a semelhança aqui é a atitude. Então, quando assim, mostra com quem você anda, eu digo quem você é, a espiritualidade ele não conta muito para essa questão. Por quê? Porque essa é uma outra situação. E aí eu vou mostrar uma coisa. Como que eu posso dizer aqui? O que me associa com as pessoas, assim, poucas vezes é o que ela busca no Senhor, mas é o comportamento dela. Essa busca trago em uma realidade. E aí entra, é isso que está sendo falado, né? Ou seja, a minha motivação errada de busca. Sim, mas aí você vai ver que essa busca de prática mudada foi no decorrer da caminhada. Então veja só, pega o cônjuge, você vai ver que muitas vezes esse cônjuge que ficou estagnado, ele refletia muito quem você era. Mas é óbvio, nós fomos deixando a ignorância, buscando o Senhor, logo nos tornamos diferente daquilo que começamos a caminhada do casamento. Entendeu? Então, se você pegar aqui quem você era há muito tempo atrás e quem você é hoje, se você caminhou na palavra, é óbvio que foi transformado. Muitas atitudes foram deixadas. E aí dá essa discrepância também. Aí dá essa distância, esse distanciamento. Por isso é interessante a prática do crescer espiritualmente junto.
Porque senão, depois se torna um abismo, né? Esse daqui tem uma característica no Senhor, e esse daqui, ele ficou lá na atitude antiga. Mas se você parar para pensar, você era aquilo ali que o teu cônjuge era, porque aquilo te agradava. Não tem como você andar com uma pessoa que é diferente. É impossível. Então, aquilo que você viu no teu cônjuge para se casar, logo era aquilo que você gostava. Mas, apóstolo, eu não gosto mais hoje. Eu não sou mais assim. Então, agora é uma caminhada de orar por ele. E agora ter a paciência de ir trilhando o passo com sabedoria. Agora, o fato é a sabedoria. Nós precisamos trazer essa sabedoria para ensinar o tolo. O tolo, entre aspas, né? Porque o tolo, como a Bíblia diz, quem ensina tolo acaba criando um amigo, mas você, um inimigo, perdão. Mas você vai ter que agora caminhar para, do mesmo modo que você foi quebrado e foi saindo dessa atitude que te assemelhava, é o mesmo modo que você vai ter que proceder para tirar esse que estava no mesmo caminho que você estava. Sim. O passo é agora ter sabedoria para poder caminhar no meio disso. Para você poder levar o outro ao nível de crescimento. É sabedoria. Irmãos, isto aqui é muito, não só desafiador, mas isso é muito bíblico e cristão. Por que é bíblico e cristão? Isso aqui é a unidade do corpo. Porque senão a gente estaria. E é o que está acontecendo hoje. A gente troca muito. Por que a gente está trocando? Trocando de casal, trocando de pastoreio, trocando. Vivemos trocando. Por quê? Porque nós vamos ver que essas atitudes de eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais paciência de ver a transformação de alguém. Lembra que eu sempre falo isso, aqueles que me acompanham? Nós estamos na geração Nissimi hoje. O que é a geração Nissimi hoje? Tem que estar pronto instantaneamente. Eu quero as coisas prontas muito rápidas. E aí, a gente está assim, não está do meu agrado, troco. Não está do meu agrado, saio. Não está do meu agrado, faço outra coisa. Por quê? Porque eu não trilho esse caminho da perseverança, da resiliência. Isso nos torna sábios e maduros. A resiliência. Mas agora, veja, esse versículo 20, para mim, não se aplica ao casamento. Porque o casamento é uma história junto. Isso aqui se aplica para mim aos meus relacionamentos não conjugais. Porque o que eu gosto de andar, ou com quem eu gosto de andar, vai denunciar os abismos que eu tenho. Normalmente, como diz a Bíblia, um abismo chama o outro. Eu gosto muito dessa pessoa. Nossa, essa pessoa para mim é, é a pessoa que eu gosto de estar. Então eu sempre vou ver aquilo que eu vejo de abismo nessa pessoa, eu começo a reparar, tem nessa pessoa também. Veja, porque é isso que é o ponto de atração. É a prática, o pensamento. Então, não é que os maus se juntam com os maus, os bons, não. Mas se você quer julgar comportamento, veja a amizade. Ali fala muito dos comportamentos. Exatamente. É a sabedoria, né? Por isso ele diz: quem anda com insensato verá sua vida ir por água abaixo. 21. A desgraça persegue os pecadores, mas quem é leal a Deus é abençoado. Gente de bem tem herança para os netos. A riqueza de gente desonesta acaba na mão do justo. Veja só, irmãos. Esse ponto aqui é um ponto muito interessante. Aqui ele falou agora de herança.
Veja, todas as vezes que eu ganho dinheiro desonesto, ou que eu galgo qualquer posição com a desonestidade, eu vou perder. Isso daqui é chave. Eu vou perder. Você já viu aquele negócio que, nossa, o meu bisavô era rico, mas perdeu tudo. Meu Deus, meu parente, não sei quanto, era muito rico, mas não tem nada. Por quê? Esse é um ponto aqui que nós precisamos prestar muita atenção. Tudo que uma geração ganha desonestamente, a outra geração não fica. Por que não fica? Porque aqui é uma chave. A gente sempre faz isso, eu vejo esse texto muito como uma forma errada, né? Não, ó, se preocupa não. E Deus vai tirar do ímpio para dar para nós. Não se preocupa não. Deus sempre... Não, querido. O que ele está dizendo é que tudo que é gerado na impiedade não fica com eles. No fim de tudo, isso é transferido para o justo. Então, há uma... Há como um rateio, há como uma redistribuição. Todo o dinheiro da impiedade, ele no fundo, no fundo, no fundo, em um certo momento ele vai ser transferido para a justiça. Faz uma recapitalização. Então, o que eu tenho que entender é que tudo que eu ganho com justiça, eu não deixo herança. Todo injusto não deixa herança. O fato é de não deixar herança. Gente pobre pode até ter direito do resultado de seu trabalho, mas o que perde pela desonestidade, mas tudo perde pela desonestidade e injustiça. Quem não corrige o seu filho não o ama. Ame o seu filho, não deixe de discipliná-lo. O apetite para o bem traz muita satisfação, mas o perverso sempre estará faminto. No último versículo diz: o justo tem bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago do perverso passa fome. Então, nós mais uma vez viu, por isso que eu falo sempre trazer uma questão financeira. No livro de Provérbios, para mim, é uma chave. Até porque ele sempre vai falar do ambiente da miséria, da escassez, da ruína, do inferno e da morte. E ele vai mostrando como esse ambiente é gerado. Então, hoje ele diz: os que andam com o coração, as suas emoções, os perversos, os maus, o que fala muito, os injustos, os insensatos, os indisciplinados, esses são os que sempre vão, no final ele coloca, ter fome. Ele fecha essa porção dizendo: o bom, ele sempre vai estar com o estômago saciado. O mal sempre vai estar com fome. E não só uma fome física, mas ele sempre vai estar vazio, porque ele está debaixo de uma ruína. Então ele está sempre vazio, ele está sempre em carência, está sempre carente, está sempre com esse ambiente de vazio. Em 5 minutos, pega a tua ceia, nós vamos ceiar e orar.
Vamos lá? Diga assim comigo, meu Pai, eu te peço perdão por trilhar a minha vida com base nas minhas emoções, sentimentos, e não por aquilo que era o certo a ser feito, por falar demais, por ter sempre o coração cheio e a necessidade de falar muito, por desonrar, por andar no ambiente da desonra, por caminhar na casa da ruína, por viver de aparência, por plantar discórdia, por tentar ter ganhos rápidos, por não ser confiável e por viver associado ao mal. Peço-te perdão, Senhor, e que hoje eu possa ser restaurado e que a tua luz esteja sobre mim. Pai, traga luz na minha caminhada, para que seja desvendado, para que seja desvendado toda a minha caminhada e os passos errados que eu dou, as atitudes enganadas que eu tomo, possa ser mostrado, que o Senhor me dê graça para ter força de transformação, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós oramos pelo cálice, oramos pelo pão, que os teus filhos possam, ao comer e beber, cada dia mais, durante esse tempo de caminhada, se associar com o Senhor e deixar toda ignorância. Ao comer e beber o cálice, os teus filhos possam avançar com a luz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Come e beba, em nome de Jesus.